Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar mais duas grandezas, as grandezas área e volume. Vem comigo! Bem pessoal, eu vou começar discutindo com vocês aqui sobre a grandeza área. A grandeza área, observem o quadro. Ela trata de uma grandeza que mede o tamanho de uma superfície, pessoal. E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida padronizada para essa grandeza, que é a grandeza área, é a unidade chamada metro quadrado, simbolizada pelo m elevado ao quadrado. Então, essa é a unidade de medida padrão no SI. Bem, eu vou fazer uma discussão com vocês parecida com o que eu já vinha fazendo nas grandezas anteriores. Eu vou falar dos múltiplos e também dos submúltiplos dessa unidade de medida padrão, da grandeza área, que no caso é o metro quadrado. Eu vou falar dos múltiplos e dos submúltiplos do metro quadrado. Então, vou começar discutindo os múltiplos do metro quadrado. E o que vai ser importante nessa discussão? Vai ser importante saber o que precisamos fazer para converter de uma unidade dessa para outra. Por exemplo, se eu quiser converter de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu preciso multiplicar por 100. Então, muito cuidado. Nos casos anteriores, precisávamos apenas multiplicar por 10. No caso da grandeza área, que envolve essas unidades aqui, que ficam uma unidade elevada ao quadrado, nós precisamos multiplicar por 100, tá certo? E também vai ser a divisão por 100 no sentido contrário. De hectômetro para decâmetro, multiplicar por 100. De decâmetro para metro quadrado, multiplicar por 100. Professor, se eu quiser transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado direto, como é que eu posso fazer? Você vai multiplicar por 100, depois multiplicar por 100, multiplicar por 100. Ou seja, você vai multiplicar por 100 3 vezes seguida, o que significa multiplicar por 1 milhão, tá certo? De metro quadrado para decâmetro quadrado vai ser dividir por 100. De decâmetro quadrado para hectômetro quadrado, dividir por 100. E de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado também dividir por 100. E aí, se for uma distância maior, por exemplo, de metro quadrado para hectômetro quadrado, divide por 100 duas vezes, ou seja, por 10.000, e assim vai. Essas interpretações são importantes nessa situação. Agora eu vou discutir com vocês os submúltiplos do metro quadrado. Nós temos aqui o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Do metro quadrado para o decímetro quadrado eu multiplico por 100. Do decímetro para o centímetro quadrado, se eu quiser fazer essa transformação, eu multiplico por 100. Se eu quiser transformar do centímetro quadrado para o milímetro quadrado, também multiplico por 100. Já no sentido contrário, se eu quiser transformar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, divido por 100. De centímetro quadrado para decímetro quadrado, divido por 100. E de decímetro quadrado para metro quadrado, divido também por 100, tá certo? Então, a partir dessa discussão, nós já estamos aptos para, diante de um exercício, aplicar essas conversões. Então, observe o exercício que aparece aqui no quadro para vocês, pessoal. Ele diz o seguinte: Patrícia deseja colocar pisos na sala da sua casa. Sabe-se que a área da sala da casa dela mede 56 metros quadrados e que a área de cada piso mede 2.025 centímetros quadrados. Aí o exercício pede para determinar o número de peças de pisos que ela precisa comprar para poder cobrir ali a área da casa. Então observe aqui, nós temos representado nessa cor alaranjada como sendo a área da sala da pessoa e o quadradinho branco embaixo como representando o piso, a área de um piso. Então nós temos que no nosso exercício a área mede 54 metros quadrados e a área do piso de cada um dos pisos mede 2.025 centímetros quadrados. Nós temos aqui uma incompatibilidade de unidade de medida, Nós temos que a área da sala está em metros quadrados e a área de cada piso está em centímetros quadrados. Então o que precisamos fazer nesse momento é transformar a unidade, colocar as duas unidades na mesma unidade de medida, colocar os dois valores na mesma unidade de medida, certo? Então o que eu vou fazer aqui é transformar os 54 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, para transformar de metros quadrados para centímetros quadrados, o que nós vimos é que precisamos multiplicar por, no caso de metro quadrado para decímetro quadrado, por 100, decímetro para centímetro, 100 de novo, ou seja, por 100 duas vezes, ou seja, 100 vezes 100 que dá 10.000. Então precisamos multiplicar por 10.000 para transformar de metro quadrado para centímetros quadrados. Transformando, eu posso até voltar aqui no quadro para vocês observarem, aqui ó, de centímetro quadrado para, no caso de metro quadrado,
para centímetro quadrado, de metro para decímetro por 100, de decímetro para centímetro por 100, tá certo? Então vamos aqui, ó. Então transformando 54 metros quadrados para centímetros quadrados fica 54 metros quadrados igual a 54 vezes 10.000 igual a 540.000 centímetros quadrados, tá certo? Então nesse momento nós temos as duas áreas com a mesma unidade de medida. A área da sala em centímetro quadrado e a área de cada piso já estava em centímetros quadrados. Então vamos agora fazer o seguinte. Eu quero que vocês observem que se eu fizer a razão entre o valor da medida da sala pelo valor da área do piso, isso vai resultar na quantidade de pisos que eu preciso ter para poder preencher a área da sala, certo? Pode ser que isso dê um valor inteiro, né? Se não der um valor inteiro, quer dizer que eu só consigo preencher com a quantidade inteira fixa e precisaria quebrar um pedaço para preencher. Então eu vou fazer essa divisão aqui. Eu vou pegar o 540.000 e vou dividir pelo 2025. Então fazendo essa divisão, né, eu vou separar aqui 5.400 primeiro, porque o 2025 já é menor que esse valor. Então dá para começar a divisão por aqui. Fazendo essa divisão vai dar 2. 2 vezes 2025 vai dar 4.050. Então ficar menos 4.050, vou botar um menos, né? Vou fazer 5.400 menos 4.050 vai dar 1.350. Vou baixar o outro zero. Então vai ficar 13.500. Agora eu vou dividir, né? 13.500 por 2025. Isso vai dar 6, né? 6 vezes 2025 dá 12.150. 12.150 eu vou fazer 13.500 menos 12.150, que vai dar 1.350. De novo, eu posso agora baixar o último zero, vai ficar 13.500 novamente, dividindo por 2025 vai dar 6 de novo. 6 vezes 2025 vai dar 12.150. Então, vou fazer 13.500 menos 12.150, isso vai dar 1.350. Então, observe que nesse momento não tem mais nenhum valor para baixar, tem o 1.350 que é menor do que o 2025. Então, eu parei minha divisão aqui. Então, observe que eu consegui colocar o 2025 266 vezes dentro do 540.000 e sobrou ainda 1.350 para preencher. Ou seja, nesse caso aqui a interpretação é a seguinte: na divisão observamos que cabem 266 pisos inteiros dentro da área, né? E fica faltando um pedaço. Fica faltando um pedaço que não é um valor inteiro. Ou seja, se eu tiver 267 peças, já é suficiente para preencher a área, porque eu vou colocar ali 266 peças de piso inteiras e vai ficar faltando só um pedaço para preencher. Esse pedaço eu posso pegar um piso inteiro e quebrar e colocar esse pedaço. Então eu precisaria de comprar 266 peças para poder preencher essa área. E assim fica resolvido o nosso exercício, tá certo? Sobre a grandeza que eu vou falar agora, né? Ela é a grandeza chamada volume. Bem, essa grandeza ela trata, né, do espaço ocupado por um corpo. Então, se você tem um corpo, o espaço que esse corpo ocupa, né, no espaço geral, isso é o que chamamos de volume. A unidade de medida padrão do volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico, representado por esse símbolozinho aí, o mzinho elevado ao cubo, tá certo? De novo, vou falar dos múltiplos e submúltiplos, né, dessa unidade de medida que é o metro cúbico. No caso, nós temos o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e o metro cúbico aqui aparecendo no quadro. Para transformar, no caso, eu vou multiplicar por 1000, né, em cada situação. De quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, multiplico por 1000. De hectômetro cúbico para decâmetro cúbico por 1000. E de decâmetro cúbico para metro cúbico por 1000. Se eu quiser fazer no sentido contrário, eu vou ter que dividir por 1000. Metro cúbico para decâmetro cúbico divide por 1000, decâmetro cúbico para hectômetro cúbico divide por 1000 e hectômetro cúbico para quilômetro cúbico também divide por 1000. Então essas conversões vão ser importantes na resolução de problemas. Nós temos também os submúltiplos aqui, como vocês podem observar no quadro. Metro cúbico para decímetro cúbico multiplica por 1000, decímetro cúbico por centímetro cúbico multiplica por 1000, centímetro cúbico para milímetro cúbico multiplica por 1000, milímetro cúbico para centímetro cúbico divide por 1000, centímetro cúbico para decímetro cúbico divide por 1000 e centímetro cúbico para decímetro cúbico divide por 1000 e
de decímetro cúbico para metro cúbico também divide por 1000. Então a partir daí vamos ao nosso exercício, né? Márcia pretende preencher um tanque com água, mas a mangueira que ela tem em sua casa não alcança o tanque. Então para isso ela decidiu utilizar um balde com capacidade de 20 decímetros cúbicos de água. Sabendo que esse tanque possui 1,7 metros cúbicos de volume, supondo que Márcia decida utilizar o balde para preencher o tanque, quantas vezes no mínimo ela terá que encher o balde? Então nós temos as seguintes alternativas: 80, 85, 90 ou 95. Então a primeira coisa que precisamos fazer para resolver esse problema é lembrar, né, de que para converter de metros cúbicos para decímetros cúbicos, precisamos multiplicar por 1000. E por que é importante essa conversão aqui desse problema? Porque nesse problema nós temos o volume do balde em decímetros cúbicos e o volume do tanque que eu quero encher, né, com o balde em metros cúbicos. Então eu vou ter que colocar na mesma unidade, eu vou ter que transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. E para fazer essa conversão, basta-me multiplicar por 1000, como aparece aqui no nosso esquema, como eu já havia comentado com vocês. Então vou multiplicar por 1000 e fica tudo resolvido. Então tem 1,7 metros cúbicos, o que equivale a 1,7 vezes 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1.700 decímetros cúbicos. Então tem um volume, o volume do tanque sendo igual a 1.700 decímetros cúbicos. Se eu fizer a razão entre o volume do tanque e o volume do balde, eu vou obter a quantidade de baldes de líquido que vai caber dentro daquele tanque. O quanto de líquido, de vezes que eu vou precisar conseguir preencher o balde e derramar no tanque. Se eu fizer a razão entre o volume do tanque e o volume do balde, eu obtenho a quantidade de baldes que eu consigo despejar no tanque. Então fazendo isso é justamente isso que eu quero descobrir, né? Fazendo isso eu obtenho 1.700 dividido por 20 e eu obtenho 85. 1.700 é o valor em decímetros cúbicos do volume do tanque. 20 é o valor em decímetros cúbicos do volume do balde. Eu obtenho 85 como resposta. Portanto, a resposta do nosso exercício, né, é a alternativa. Vamos voltar aqui para observar qual é a alternativa correta. É a alternativa B. E assim fica resolvido o nosso exercício. Assim também eu encerro o nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até mais.